Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar com mais uma semana com atividades. Era para me ter enviado um pouco antes, mas tive alguns problemas aí com envio de atividades. Vou localizar aqui as atividades para a gente poder ter um acesso coletivo aí, tá? Pessoal, essa semana, como eu anunciei, tem algumas adições, né, das disciplinas que normalmente são pontuadas como secundárias, né, que é educação física, artes e ensino religioso, tá? Segunda-feira, dia 22, começamos com língua portuguesa e matemática. Nós temos essa figura estranha, bizarra, parece um palhaço, tá? Na verdade, ele é chamado de Clóvis ou bate-bola. É o título da história. Nós temos um texto aí com um único parágrafo, tá? Como vocês podem observar aqui, eu coloquei propositalmente para vocês fazerem o parágrafo, né? Caso os alunos copiarem, tá? É um texto curto. Pode reparar que é um texto curto. Eu não vou ler sobre o texto, mas é sobre os foliões no Rio de Janeiro, né? Puxando mais o tema de carnaval, né? E aqui está pedindo o seguinte: copie a tabela a seguir. Ao terminá-la, pinte suavemente de amarelo as palavras com encontro vocálico. Mas o que é encontro vocálico, né, gente? Vamos treinar? Lembrando que o encontro vocálico, gente, olha só, é o encontro de vogais na palavra. É o jeito mais simples que eu procurei para explicar para vocês. Quando eu estou falando de tabela, eu estou falando dessa daqui, ó. Barulho, bexigas, máscara, pessoas, tradição, meiões, foliões, janeiro, macacão, a, sombrinhas, ano, Clóvis, Rio, dias. Bom, essas palavras aqui, vocês vão procurar apenas a que tem encontro vocálico, tá? Eu já deixei uma pronta aqui, ó. Pessoas. O O e o A são duas vogais, então aqui é o encontro vocálico. Então essa palavra é válida. O que vocês vão fazer? Pintar. Vocês podem pintar todo o retângulo de amarelo. Um pouco antes, eu já dei um reforço aqui para poder explicitar melhor o que é um encontro vocálico. As vogais são 5, A, E, I, O, U, tá? Então aqui eu tenho encontro de duas vogais na palavra. Louro. Olha a outra. Televisão. Bíblia. Não. Titia. Agora que vocês têm um exemplo ali, a tabela está aqui para vocês copiarem. Isso aqui também em cima não deixa de ser uma tabela. E vamos começar a acostumar com o uso da régua. Em matemática, os números cardinais. Pessoas, os números cardinais são muito simples, né? 0, 1, 2, 3, 4. São os numerais que nós conhecemos. A gente se refere a eles apenas como números, mas eles são chamados de cardinais, tá? Aí tem a explicação aqui sobre eles, não vou dar nenhum spoiler. Aqui do lado nós temos uma tabela para conferência. Precisa copiar essa tabela aqui? Ela está bem bonitinha? Não, não precisa, mas é importante observá-la. Depois que observá-la, vocês vão para aqui sim. Agora construa sua tabela 10 por 5. Por que 10 por 5? Eu tenho 10 colunas. Cada coluna, essas aqui de cima, ó, as colunas a gente conta de cima para baixo, de baixo para cima, como a horizontal, pelos lados, tá? Então, vamos lá. Nós temos a coluna de 1 a 10. Aí nós temos
as linhas 1, 11, 21, 31, 41 e assim sucessivamente. As linhas de todos os 1s, dos 2, né? 2, 12, 22, 32, 42. O que o aluno vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer 50 quadradinhos e enumerar. Mesmo os pais que estão imprimindo as atividades, eles vão ter que copiar as atividades no caderno. Os pais que insistirem em enviar as atividades copiadas e respondidas na folha, o aluno vai sofrer uma advertência. E o pai vai ter que assinar essa advertência na escola, tá? As atividades dessa semana estão bem mais simplificadas e eu estou procurando dar um tom mais de aprendizagem significativa. Nós temos alunos com dificuldade de fazer contagem até 30, tá? Então, tá aqui a contagem até 50, é uma espécie de, na verdade, uma forma de revisão, tá? Aqui do lado é um pequeno treino de par ou ímpar. O número 5 é par ou é ímpar, tá? E assim vocês, todos os demais algarismos. Vamos dar uma força aqui? O número 5 ele é ímpar. Todos os numerais terminados com 5, 5, 15, 25, 35, 45 são ímpares, tá? Quando a gente faz uma divisão deles, a gente normalmente não encontra um número exato, por exemplo, 5 dividido por 2, né? Sempre vai ter uma vírgula na divisão. 10, todos os numerais terminados com 0, eles são pares, tá? O 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, né? O 17, todos os numerais terminados com 7. Então vamos lá, então um aprendizado mais significativo. Os numerais 0, 2, 4, 6, 8, eles são pares. Então todos terminados com esses numerais são pares. Os numerais 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. Todos os numerais terminados com esses numerais serão ímpares, tá? Então tá aí uma explicação mais universal. Na terça-feira a gente vem com geografia e ciências. Pessoas, eu destaquei todo o texto ali de amarelo, tá? Não precisa fazer isso ao copiar, mas quem quiser, acho interessante. Imagem meramente ilustrativa, município de Lusiânia, Goiás, tá? Aí vem um texto falando sobre Lusiânia. Aqui tem um detalhe importante, é o 6º município mais populoso do estado de Goiás. Quando eu falo que é o 6º município, que existe outros 5 municípios mais populosos que Lusiânia, em Goiás, tá? E no texto fala sobre eles. Aqui tem uma pesquisa, logo após que você lê o texto, né? Pesquisa em livros ou nos mecanismos de busca. O que são os mecanismos de busca online? Google, Yahoo, Wikipedia. Normalmente o mais comum é o Google. Eu gosto também de procurar no Yahoo para conhecer, né? Para a gente utilizar desses mecanismos. Mas o mais famoso e procurado é o Google, tá? Escreva o nome completo do atual prefeito do município de Lusiânia, lembrando com as iniciais maiúsculas e quando você terminar todas as suas respostas com um ponto final, porque eu entendi que você finalizou sua resposta. Se você não coloca ponto final, para mim sua resposta está aberta, né? Você pode pesquisar o nome do prefeito, o nome completo do atual prefeito, né? 2021, 2022, 2023 e ele termina o mandato em 2024. Seu primeiro nome é Diego, então procura os demais. Dica aí, ele é primo, né, do prefeito anterior, né, Cristóvão Vaz Tormin. Número 2, responda, quem nasce em Lusiânia é lusianiano ou lusianiense? Consultem os mais velhos, tá? Nós chamamos isso de gentílico, o local, quem nasce, né? Por exemplo, quem nasce, por exemplo, em Minas, né? Na grande Minas Gerais, geralmente é mineiro. Quem nasce em todo Goiás é goiano, né? Uma forma geral, nós chamamos isso de gentílico, né? No texto acima, na número 3 aqui, no texto acima foram citados 5 municípios goianos. Escreva-os. O primeiro deles, claro, foi
Lusiane, e tem outros que foram citados. Tá? Olha aí, eu já ajudando com a resposta. Em ciências, olha a tonalidade desse suco, como ele está bonito e interessante. O importante não é só prepará-lo, mas também tomá-lo, né? É saúde. Temos outra amostra aqui, tá? Nós estamos vendo frutas e verduras, né? Olha, frutas e verduras. É bem interessante essa mistura, tá? Olha outra mistura interessante. Olha como eles estão decorados. Até a forma de colocar as folhas em um potinho branco, um copo interessante, né? Transparente, que possamos ver a cor do líquido, como está esse suco, né? Eles são chamados de suco verde, algumas pessoas também chamam de detox, dependendo da sua composição, tá? Chamá-lo de suco verde também não é errado. Tarefa dos alunos, com a ajuda dos adultos, porque vão usar objetos cortantes para cortar alguns alimentos, utilizando uma fruta e uma verdura. Significa que se eu escolher couve, eu já escolhi a couve, eu não posso escolher alface e misturar couve e alface, eu tenho que escolher uma ou outra, tá? De forma que, vamos lá, no final o suco fique realmente com líquido verde. Prepare e decore o suco, tá? Então assim, olha esse suco aqui como ele está decorado. Precisa fazer uma cópia idêntica disso aqui? Eu utilizei uma fruta. Aqui foi um limão e ao mesmo tempo utilizei uma folha. Então, quando eu falo utilizei, é porque eu estou utilizando a imagem, eu não fiz isso aqui, tá? Tarefa dos pais: ajude e acompanhe a criança, o aluno, no preparo deste suco, utilizando copo ou taça, tá? Transparente, senão perde o sentido se você utilizar plástico, tá? Eu vou pedir para você repetir a experiência e não vai ficar nada legal. Auxilie-os com o corte dos produtos, cuidado com objetos cortantes e vidro, já que eu estou pedindo para utilizar vidro ou acrílico, que também é um material transparente. Tá? Fotografe seu filho com a experiência científica, o suco pronto e decorado, certificando que o suco fique realmente verde. Eu estou frisando a cor verde, tá? Ao mesmo tempo, a gente trabalha até mesmo um pouco de artes. Quando tem decoração, né? Escolha uma fruta e um tipo de verdura, tá? Quem colocar duas verduras vai ficar errado. Incentive seus filhos ao que, gente? A consumir o suco saudável, né? Quando tem folha no meio, muitos, até adultos, às vezes não gostam muito. Tá? Eu tenho uma certa resistência, mas eu tomo porque eu sei que faz bem para a saúde. Mas não acho muito de tudo agradável, não, tá? Uma coisa ou outra. Quarta-feira, dia 24, nós temos história e mais uma vez com língua portuguesa. Bom, para quem conhece bem o município, essa igreja Nossa Senhora do Rosário, ela foi construída pelos escravos, né? Tem a época aqui, ó, que ela foi construída no ano de, lá no finalzinho do texto, 1769. Tá? Aí vocês leem o texto, porque senão eu já vou dando spoiler, tá? Temos 3 parágrafos. Olha o parágrafo, o último parágrafo é bem curto, né? Construída desde o ano de 1769. Aqui tem um mapa, não precisa copiar esse mapa, né? É um mapa que abrange algumas localidades, inclusive Lusiânia, e temos o quadradinho aqui, que sabemos que esse quadradinho aqui é o Distrito Federal. O apelido do Distrito Federal é quadradinho, né? Agora relacione a segunda coluna, essa que está vazia, com a primeira. Eu vou dar uma dica aqui, ó. O bairro, qual bairro no texto que foi citado? Para eu descobrir o bairro que foi citado, eu tenho que ler o texto. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, de Santa Luzia, ou simplesmente Igreja do Rosário. Se encontra no bairro... Aí, gente. No bairro que? Do Rosário. Tá muito simples, tá? O resto vocês descobrem sozinho. Lá falou de um estado, lá falou de um país, lá falou de um ano, que eu até li aqui já para vocês, tá? E em língua portuguesa, naquela primeira semana, a Secretaria de Educação mandou uma atividade sobre sílabas de uma forma geral, mas olha aqui como eu especifiquei para vocês. Monossílaba tem apenas uma sílaba: pá, pé, mão,
pai. E tem várias outras, né? Coloquei exemplos aqui. Dissílaba, lembra duas sílabas. Água, ninho, maçã e perto. Aqui eu já comecei a separar as sílabas. Eu coloquei um exemplo aqui com um acento, né? E muita gente costuma separar o A do gu, tá? É erradíssimo. Só se não existisse o acento lá na primeira sílaba. Aí o A ficaria separado, tá? Água, deságua, tá? Nágua, mágua, todos vão ficar juntinhos com a sílaba só por conta desse acento na letra A aqui ou na sílaba anterior. Ninho, N-H-O, tá? Tem gente que coloca o N junto com o Ni, tá? Isso é errado. Maçã é uma palavra simples, né? Olha o cedilha. E perto, né? Uma palavra complexa, né? Tem um R, né? Aqui, colocando a complexidade na sílaba. A trissílaba, tri lembra três sílabas, também separado aqui. Ó, gente, teve uma pequena falha aqui, tá? Me passou despercebido, tá? Mas como separamos lâmpada, lâmpada, ok? Deixa eu ver se ficou outra sem separar. Não, ficou apenas a palavra lâmpada sem ser separada. No caso foi até bom, porque deixa eu verificar aqui, aqui ó, tá? Para ter um elemento dificultador aqui, tá? Pode verificar que as demais palavras aqui, elas estão todas separadas, viu? Passarinho, objetividade. Aqui a gente está falando de polissílaba, 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. Quando aqui, propositalmente, eu coloquei uma palavra com B mudo, tá? Porque quando tem o B mudo, ele fica com a sílaba anterior, no caso que é O. Então, objetividade. Vamos lá novamente, vamos diminuir aqui. Objetividade. 6 sílabas. É uma polissílaba. Passou de 4, 5, 6 para frente são polissílabas. Milharada, personagem. Aqui eu peço M para monossílaba, D para dissílaba, T para trissílabas e P para as polissílabas. É só separar e marcar, ok? Escolha 2 palavras da atividade acima e faça uma frase com cada uma delas, tá? Tem várias. Quais são as atividades acima? Essa daqui que vocês acabaram de ver, tá? Óbito, só, lã, sola, pássaro. E vocês vão encontrar as demais e faça. Lembrando que toda sílaba inicia com maiúscula e termina com um ponto final. Senão você erra. Na quinta-feira, o penúltimo dia, olha bem, dia 25, artes e matemática. Gente, artes, vocês vão desenhar a igreja Nossa Senhora do Rosário. Olha que interessante, né? Eu cito aqui a atividade, né, anterior. Você pega lá em cima em história a igreja Nossa Senhora do Rosário. Olha as cores. Tem uma cruz na frente, né, no pátio da igreja. Os telhados geralmente têm uns tons marrons, as janelas são azuis e normalmente talvez os alunos nem vão precisar pintar utilizando a folha, porque a maior parte dela é branca, tá? Então, olha só que interessante. Sim, matemática na quinta-feira. Pode reparar que as continhas não estão aqui, que eu vou mandar em forma de cards no grupo de WhatsApp, tá? Ainda vai dar tempo. Sexta-feira nós temos educação física e ensino religioso. Em educação física tem um texto sobre yoga para crianças. E aqui nós temos alguns movimentos, tá? De yoga, ou yoga, para alguns que preferem chamar assim, tá? E tem as posições. A criança vai escolher um desses. Se a menina escolher o macaco, ou a menina ou o menino, né, escolher o macaco, vai sentar, vai posicionar as pernas do jeitinho que está aqui, os braços, olhando para frente, olha como é que tá. E alguém vai fotografá-lo em local claro, com roupas adequadas, tá? Cuidado, meninas, short curto, não manda fotos com short muito curto, tá?
Usem roupas confortáveis, como se você estivesse fazendo um exercício. Olha as girafas, que interessante, tá? Aqui tem um menino, mas tanto o menino como a menina pode fazer. Eles colocaram aqui, gente, diversas formas, olha. Menina, né? Menino usando óculos, menino negro, né? Aqui um menino ruivo, a menina loira, ruiva, moreno. Então tem aqui todas as características, um pouco de característica de cada um. Tem um aqui mais fortinho, tá? A tarefa dos alunos é escolher a posição, né, para fazer a foto. E os pais fotografem pelo menos 2 fotos, né, com ângulos diferentes dessa atividade esportiva. Ensino religioso. Bom, para quem está acompanhando o jornal, atenção meus alunos, eu sempre oriento para que vocês assistam aos jornais. Pelo menos a gente tem que ficar por dentro das notícias de uma forma geral, discutir em família o que está acontecendo no mundo. E olha o que o governador afirmou: Acre vive terceira guerra mundial, com enchente, Covid e dengue. Parece que depois que a Covid chegou, ninguém mais fala em dengue. A dengue ela continua matando, né? Porque ela já matava. Nós temos 4 tipos de dengue, que a gente vai ter atividades falando sobre a dengue, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O coronavírus está aí com a variante, né? Com variantes, né? Já descobriu outras formas, né? Outras cepas, tá? Aí temos algumas imagens aqui da enchente. É muito triste, pessoas, muito triste. Nós temos aqui pessoas que estão nas UTIs, né? Com dengue, Covid, tá? E pessoas sendo socorridas com cestas básicas, que perderam tudo na enchente. É muito triste. Tem pessoas que estão morando em escolas, né, em lugares provisórios. Alguns foram para casa de parentes, né? A tarefa para os pais é o seguinte: o status do WhatsApp é muito simples. Eu sei que a maioria dos pais utilizam o status no WhatsApp para postar uma foto, um momento, né, no final de semana, né? E tem gente que acha difícil usar o Google Classroom, né? O WhatsApp tem várias formas da gente. A gente utiliza cards, né, que são aquelas figurinhas, né, que a gente manda, os GIFs também, os emojis e tem o status também. Então tem vários recursos, tá, que vocês podem utilizar. Vocês vão pegar uma imagem no Google, eu vou sugerir algumas imagens que eu vou colocar no grupo também. Na quinta-feira aí tem um horário, tá? Entre 15 e 16 horas. Vocês têm 1 hora para vocês postarem na quinta-feira um status, porque ele dura 24 horas, é o período que eu vou começar a corrigir, que eu vou começar a olhar quem colocou o status. Aquele que não colocou vai ficar com falta na atividade, tá? E vai ficar devendo tarefa, devendo 3 tarefas acumuladas a partir do dia 22 de fevereiro. O aluno ele pega uma recuperação bimestral, onde ele vai ter que fazer uma atividade extra, bem puxada. Eu espero tê-los ajudado um pouquinho com este vídeo. Muito obrigado e boa tarde. Ok?